Glória a Deus. Em primeiro lugar, eu quero pedir aos irmãos desse lado daqui, chega um pouquinho para frente, vamos ficar mais pertinho aqui. Hoje está muito quente, vamos ficar aqui muito mais próximos. Hoje coube a mim, trazer a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Cada dia, cada vez que a gente sobe nesse lugar é uma responsabilidade, é o cumprimento daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E nessa noite, Deus tem muito para nós. Deus tem uma chamada para nós. Deus tem uma correção para as nossas vidas. Quero começar introduzindo essa mensagem, dizendo o seguinte: um menino chegou para o pastor dele, no dia da ceia, e falou com o pastor: pastor, por que todo mês nós celebramos a ceia do Senhor? E ele falou: meu filho, o dia que nós deixarmos de celebrar a ceia do Senhor, pelo menos uma vez por mês, dentro de poucos anos, ninguém sabe mais quem é Jesus Cristo. Existe um país na Europa, país de Gales. Em 40 anos, tinha um missionário que viveu naquele país, varreu aquele país, pregou o Evangelho. Era um país quase 100% cristão. E ele era argentino, voltou para o seu país, e 40 anos depois, ele voltou. Todos os lugares que eram igreja eram boates, eram bares, eram restaurantes, e poucas pessoas eram cristãs. Então, por que eu estou introduzindo com essa palavra? É para que a gente possa lembrar que este local, essa casa de oração, essa casa de pregação, ela é muito importante. Por isso que nós precisamos de fazer isso várias vezes no mês, não somente uma vez por mês, mas todas a semana, durante várias semanas, pregando a palavra, trazendo aquilo que o Senhor tem para a correção de cada um de nós, para que a gente possa lembrar, Eu quero, nessa noite, já pedir para que coloque no telão, 2 Coríntios 5,17. Você pode também acompanhar, aquele que está com sua Bíblia, pode abrir sua Bíblia, aquele que está com a Bíblia no celular, com o pastor João Dias, ligue sua Bíblia, para que a gente possa ler esse texto. O tema dessa mensagem hoje é: já não somos como antes. Já não somos como antes. Fala com o seu vizinho aí. Já não somos como antes. Eu creio aqui que daqui de cima, eu olhando, parece que todas as pessoas que estão aqui já conhecem a Cristo. Nós não temos muitos visitantes, então essa é uma palavra para nós, que já conhecemos o Evangelho. Mas eu quero fazer nessa noite que você reflita sobre algumas coisas, para que você possa sair daqui nessa noite fazendo coisas diferentes, praticando coisas diferentes, revendo cada palavra, cada atitude, cada gesto seu, lembrando do que vai ser ministrado aqui nessa noite, desse alerta que o Senhor tem para nós nessa noite. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17, fala assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Quero que você lembre o dia que você levantou a sua mão para aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Volte lá um pouquinho, por alguns segundos, relembre o que você fazia, o que você praticava, aonde você morava, o contexto que você estava inserido, a sociedade a qual você estava inserido,
como era a sua família, como a sua família agia naquele momento, antes de você conhecer Jesus. Lembre também quantas pessoas que estavam no mundo com você e quantas estão com o Senhor hoje. Lembre daquelas pessoas que ficaram para trás. Lembre de tudo aquilo que você era e o que você fazia. Então, o que você fazia antes de conhecer a Jesus? Alguns aqui, como eu, conheceu Jesus já bem mais tarde. Eu conheci Jesus com 30 anos de idade. Estou completando 28 anos na presença do Senhor. Já entreguei minha idade, né? Assim de fazer. Então, antes dos 30 anos, eu era uma pessoa que não conhecia Jesus. Era uma pessoa que praticava coisas que não agradavam e não agradava mesmo ao Senhor. Mas aprove a Ele me resgatar, né, do lamaçal do pecado onde eu vivia. Estou fazendo a minha recordação e me trouxe até aqui. E tudo por vontade dele, porque eu não gostava de crente, não gostava de igreja, não gostava nem que falasse. Tinha uma pessoa que trabalhava junto comigo que sofria comigo, porque eu criticava porque ele era crente, porque era cristão. Como era a sua vida antes de conhecer a Cristo? No livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16, há 6 características de uma pessoa a qual o Senhor aborrece. E mais uma, a 7ª, a qual a alma do Senhor abomina. Então, essas 6 características, nós vamos passar por elas hoje, para que você possa lembrar, na medida que a gente for ministrando sobre esses 6 pontos, e depois o 7º, que você possa lembrar das coisas que você fazia, do que você ainda faz e de como você tem lidado com esses 7 tópicos, ok? Ele fala, o autor de Provérbios, Salomão, fala a primeira característica de uma pessoa que não conhece ao Senhor: olhos altivos. O que é uma pessoa de olhos altivos? Pessoa com expressão de altivez, de arrogância, que olha as pessoas de cima para baixo. Exemplo, pessoas que apontam o dedo, que se acham melhores que as outras. Vemos na palavra de Deus a história de um fariseu que se achava tão superior que dizia: obrigado, Deus, porque não sou como as outras pessoas. Enquanto que o cobrador de impostos orava a Deus pedindo misericórdia. No fim, o fariseu foi rejeitado por Deus. Olhos altivos. Antes de conhecer Jesus, você tinha esses olhos altivos? Você olhava as pessoas de cima para baixo? Você era arrogante com as pessoas? Então, todo o tempo que eu estarei pregando aqui, eu estarei usando o ponto de interrogação, que é para que a gente possa pensar, para que a gente possa lembrar da onde a gente estava, por onde nós passamos e onde nós estamos hoje. Olhos altivos, arrogância, apontar o dedo para as pessoas. 2, língua mentirosa. Pessoas que vivem na prática da mentira. Pessoas que vivem assim, fazem sempre a vontade do pai da mentira, que é o diabo. Vamos colocar aí João 8,44, que diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Língua mentirosa.
Quantas vezes você já usou desse subterfúgio para conseguir alguma coisa? Quantas vezes eu usei de mentira antes de conhecer Jesus? Quantas vezes eu deixei de falar a verdade para conseguir algum benefício? Seja com o meu próximo, seja na sociedade, seja com o irmão em Cristo, seja com um estranho. Língua mentirosa. Essa é uma das características a qual o Senhor não gosta, que aborrece ao Senhor. 3. Mãos que derramam sangue inocente. Podemos olhar esse tópico de vários ângulos. Uma vez que somos nova criatura, não somos homicidas. Uma vez que nós somos novas criaturas, uma vez que nós aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós jamais pode se cogitar em nossa mente ser um homicida. O que é um homicida? É aquele que comete um crime de morte. Então jamais nós podemos sequer pensar em ser um homicida. Um homicida pode se tornar uma nova criatura. Os irmãos concordam comigo? Um homicida pode se tornar uma nova criatura, mas uma nova criatura jamais pode se tornar novamente um homicida. Uma vez que conhecemos ao Senhor, uma vez que temos Jesus como o nosso guia, como o nosso mestre, que vai à nossa frente, que está ao nosso lado, jamais nós podemos voltar a ser um homicida. Pessoas violentas, mas se não vigiarmos, podemos nos tornar homicidas. Depois de aceitarmos Jesus, podemos voltar a ser homicidas. Como eu falei, nós podemos tratar esse tópico de alguns ângulos. O que nós podemos matar hoje? De que maneira nós podemos nos tornar homicida nos dias de hoje? Homicida de sonhos. Nós jamais podemos ser aquelas pessoas que matam os sonhos de outras pessoas. O sonho do nosso cônjuge, o sonho dos nossos filhos, o sonho dos nossos irmãos em Cristo. Precisamos de ser pessoas que incentive as outras pessoas, que sonhem junto com as outras pessoas. Eu falo que 24 horas por dia eu sou como José, sonhando. Sonho, projeto, faço as coisas, minha mente não para, minha mente não descansa. Então eu faço projetos o tempo todo na minha cabeça, coloco alguns em práticas. Não sou como aqueles que no dia 31 de dezembro, aqui de joelho, faz uma lista para no dia 1º começar a praticar, quando chega no dia 10 de janeiro, chega no dia 20 de janeiro, já esqueceu tudo aquilo e volta às práticas do ano anterior. Não gosto de fazer isso. Gosto de entender que o tempo é tempo. Tempo, a data que nós encontramos, não significa muita coisa. O que significa é aquilo que nós temos para fazer nesse dia. Viver o dia de hoje. Ontem não existe, já era, já é passado. Não podemos mudar absolutamente nada. O amanhã não nos pertence. O amanhã é uma incógnita. Não sabemos nem se vamos amanhecer vivos no dia de amanhã. Mas o hoje nós precisamos de fazer. Nós precisamos de remir o tempo e fazer. Em se falando de sonhos, não há nada pior que chegarmos para uma pessoa, seja próxima, seja um amigo, um parente, contar para ele um sonho e ele matar aquele sonho nosso, com desânimo, com falta de fé. Por isso que muitas vezes eu sofro, porque eu conto alguns sonhos e as pessoas não sonham junto comigo. Só que eu esqueço, e muitos de nós esquecem que o sonho é nosso. Então, se o sonho é nosso, é nós que temos de colocar ele em prática.
Nós é que temos que partir para cima e fazer com que esse sonho venha a ser realizado. E muitas das vezes, esse sonho que nós colocamos para outras pessoas, dependendo do coração que esse sonho chega, a pessoa pode reagir de várias maneiras. Pode te dar um apoio, pode te dar um incentivo, mas também pode agir com inveja do seu sonho. Então, não podemos ser homicida de sonhos, não podemos ser homicida de projetos, seja nosso, seja de qualquer pessoa. Nós não podemos matar nossos projetos, nós precisamos de trabalhar para que eles se realizem. Não podemos. Quantas vezes eu me pego cansado, depois de uma semana exaustiva, e aí quer saber, vou fazer mais nada, vou deixar tudo isso, já não estou na idade de realizar mais isso, não vou pensar nisso mais, vou parar por aqui. E daí a pouco, orando, o Senhor traz de volta, dá aquele incentivo, o Espírito Santo vem e faz com que a gente se renove, e a gente começa a sonhar novamente, começa a fazer projetos novamente, renova nossas forças, e a gente começa a agir para que esse projeto seja realizado. Não podemos ser homicidas de projetos, de sonhos de quem está do nosso lado. Quarta característica a qual o Senhor aborrece: coração que maquina pensamentos viciosos ou perversos. Coloca, por favor, Provérbios 4, 23. Conhecemos as pessoas exteriormente, temos que guardar nosso coração. Ninguém conhece o coração alheio. Outro dia eu estava fazendo um pequeno estudo, e eu tinha muita dúvida de onde partia os nossos sentimentos. Na minha carreira, nos meus estudos, nas escolas bíblicas dominicais, a gente entende que as emoções, elas partem da alma, elas é o centro da nossa razão, nós agimos de acordo com a nossa alma. Mas aí eu estava lendo Provérbios, e Provérbios 4, 23 fala: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele são as fontes da vida. E aí a minha dúvida acabou. A minha dúvida de onde partia meus sentimentos, as minhas emoções, as coisas que eu gostaria de fazer, os meus pensamentos, os meus atos, as minhas atitudes, todas elas nascem do nosso coração, pois ele é a fonte da vida. E ele nos aconselha aqui, sobretudo. O que é um sobretudo? A nossa irmã ali, que eu acompanho no Instagram, ela fala sobre moda. O que é um sobretudo? É uma capa. Você arruma, você calça o sapato, coloca a calça, coloca todas a blusa, coloca tudo aquilo, veste a camisa, e principalmente nos países mais frios, né? Vem com sobretudo. Então, sobretudo que se há de guardar, guarde o seu coração. Então, coração que maquina pensamentos viciosos e perversos. Então nós precisamos todos os dias, 24 horas por dia, guardar o nosso coração. Como que a gente pode guardar? Como que a gente pode proteger o nosso coração? Aqui, tudo que entra por aqui no nosso ouvido, nos nossos olhos, nos nossos sentidos, vai direto para o coração. Então nós precisamos de ter esse entendimento que tudo aquilo que nós colocarmos no nosso coração, uma hora vai querer sair. Por isso nós temos que guardar o nosso coração, guardar os nossos ouvidos, para não deixar que coisas que entram por eles desça para o nosso coração e venha a nos prejudicar.
Tem um ditado popular que fala assim, que a gente fala uma coisa para a pessoa que nem entra no ouvido. Então, nós temos que ser essas pessoas que, quando chegar qualquer coisa que venha prejudicar o nosso coração, nós não devemos permitir que ela desça para o nosso coração, porque de lá saem as fontes da vida. Então, não podemos deixar que isso aconteça. E onde está o nosso tesouro? Também está o nosso coração. Então, onde que nós temos colocado os nossos olhos, os nossos valores? Por isso nós precisamos de vigiar para que nosso coração não venha maquinar pensamentos viciosos e perversos. 5. Pés que se apressam em caminhar para o mal. Se um dia usamos nossos pés para caminhar em direção ao Senhor, não temos como caminhar na direção contrária. Em Lucas 9:62, pode colocar por favor, diz o seguinte: aquele que pôs a mão no arado e olhou para trás, não está apto ao reino de Deus. Não podemos voltar ao Egito. Uma vez que nós levantamos a nossa mão, aceitamos ao Senhor como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós não podemos, como eu coloquei como tema dessa mensagem, já não podemos ser como antes. Nada, absolutamente nada dos nossos gestos, das nossas atitudes, das nossas transações comerciais, das nossas relacionamentos, seja em qual esfera for, não pode ser como antes. Nós jamais podemos agir de maneira que nós agimos no passado. Não podemos voltar ao Egito. Nós temos um exemplo interessante da mulher de Ló, quando saiu ali de Sodoma e Gomorra, e a orientação é que não se olhasse para trás, e ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Então, nós não podemos ser como a mulher de Ló, nós devemos olhar sempre para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, pés que se apressam a encaminhar para o mal. Jamais nós podemos agir dessa maneira a partir do momento que nós temos Jesus como Senhor e Salvador. Eu li um livro uma certa vez, precisando de ler novamente, ele fala assim: em seus passos, o que faria Jesus? Quem já leu esse livro? Somente a irmã? Leia esse livro, muito bom. Aquilo que eu falei no início, para a gente começar a lembrar, esse livro ele nos dá uma orientação de cada vez que a gente for agir, a gente pensar: Jesus daria essa resposta? Jesus falaria esse palavrão? Jesus trataria essa pessoa da maneira que eu estou tratando? Jesus entraria neste lugar que eu estou pretenso a entrar? Jesus faria o que eu estou fazendo? Jesus pensaria da maneira que eu estou pensando? Porque nossa mente, ela é um campo fértil se não vigiarmos. Nossa mente, ela trabalha o tempo todo. Por isso nós precisamos de vigiar o que nós... Tem um texto de Filipenses 4 que fala: no que pensar? Gosto muito desses textos. Fala assim: tudo que é de boa fama, tudo que é agradável, tudo que é muito, muito bacana. Uma vez eu estava pensando, o que a gente deve pensar o tempo todo? E lá em Filipenses 4 nos dá esse entendimento do que a gente deve pensar. Então, nós não podemos ser pessoas que se apressam em caminhar para o mal. Nós devemos caminhar para o bem. 6.
Sexta coisa que ao Senhor não agrada: a testemunha falsa que profere mentiras. Não podemos falar aquilo que não vimos, não podemos fazer fofocas. Essa é uma frase minha, que o Senhor me deu há muitos anos atrás, 2016. Eu estava escrevendo algumas coisas e Deus me levou a escrever: quando você fala mal de alguém para outro alguém, você desconstrói alguém dentro de outro alguém. Quando você fala mal de alguém para alguém, você desconstrói alguém dentro de outra pessoa. Muitas vezes você está tranquilo, está levando a sua vida, está tudo normal, está tudo tranquilo, e chega uma pessoa para você: você viu o que fulano fez? Você viu o que a fulana fez? Você ouviu o que ela falou? Muitas vezes nós não temos, o hábito de levar em consideração algumas coisas, mas se alguém chega para nós e fala de alguém para nós, naquele momento você começa com a sua mente a julgar aquilo que a pessoa fez. Será que essa pessoa não é bem aquilo que eu pensava? Olha o quanto que a nossa responsabilidade é grande no nosso agir. Então nós não podemos proferir mentira, nós não podemos falar mal de alguém para outro alguém, porque fazendo isso você desconstrói aquela pessoa dentro da outra pessoa. Então, quando você fala mal de alguém para alguém, você desconstrói alguém dentro do outro alguém. E chegamos na sétima coisa, na sétima característica. Essa não somente aborrece o Senhor. A Bíblia fala que a sua alma abomina. O que semeia contenda entre os irmãos. Não podemos ser pessoas usadas pelo inimigo para este fim. Não podemos ser mensageiros de Satanás. Estava pesquisando, muitas vezes a gente passa pelos textos e não aprofunda bem, a gente não pesquisa o que significa as palavras, e aí eu fui pesquisar o que significa contenda. E são muitas coisas: desentendimento, rixas, litígio, discórdia, disputa, bate-boca, debate, polêmica e, por último, fofoca. Eu estava vendo uma dinâmica. Alguém chegou para o pastor. Esse alguém era líder do grupo de homens da igreja, e haveria um evento dentro de 30 dias, e os homens estavam se preparando para aquele evento. Naquele evento, como a todos os eventos aqui das redes, às vezes se faz uma camisa, às vezes se faz um uniforme, como aqui na formatura dos grupos lá da UDF, cada um faz uma camisa diferente, uma calça diferente, uma gravata diferente. E aí chegou para o pastor: pastor, estou cancelando o evento. Mas por que, meu irmão? Não se chega a um acordo de como será a gravata do nosso grupo no dia do evento. Uns preferem vermelha, outros preferem amarela, outros preferem preta, outros preferem gravata branca, e o senhor precisa inclusive de entrar na nossa sala e dar uma palavra e o senhor definir como será a gravata dos homens. Naquele grupo estava havendo o quê? Uma contenda. Estava tendo um bate-boca. A coisa chegou a tal ponto que aquele irmão foi procurar o pastor para que o pastor decidisse qual seria a cor da gravata. E aí o pastor teve uma brilhante ideia: você vai colocar a gravata de cada cor que cada um sugerir, um pedacinho de cada cor.
Mas isso vai ficar. Aí o irmão falou para ele: pastor, mas isso vai ficar horroroso. Aí ele falou assim: mas é assim que o diabo gosta. É assim que o diabo gosta, das coisas horrorosas, das coisas onde há desentendimento, onde há rixas, onde há litígio, discórdia, disputa, bate-boca, polêmica. Tem gente que gosta de uma polêmica, não? Qualquer coisinha que chega no WhatsApp, qualquer mensagem, aí já rebate, aí já começa, e aí já passa por um bate-boca, aí começa para uma discórdia, e daí a pouco existe um litígio. As pessoas deixam de conversar, como nós vimos isso, né, no ano passado, na época das eleições. Tem amizades que não voltaram até hoje. Tem pessoas que não conversam com a outra até hoje. Por quê? Por causa da contenda. Deixou o inimigo entrar e destruir relacionamentos antigos, amizades antigas, por causa de pessoas que não merecem esse crédito. Então, a sétima coisa, a contenda. O que semeia contenda entre os irmãos. Eu acho interessante que nós, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, a gente se torna ovelha do Senhor, do aprisco do Senhor. E todos sabem, né? Todo mundo já estudou, todo mundo já viu pregações, já viu as características de uma ovelha, que a ovelha é mansa, que a ovelha é meia cega, né? Fala que ela é meia cega, que ela anda de cabeça baixa, que ela não enxerga muito longe, que a ovelha, ela é presa fácil, né, para o seu predador, para o urso, seja para o leão, seja para o lobo. Então, a ovelha, ela tem essas características. E eu estava pensando que, como que as pessoas, a partir do momento que aceitam Jesus, elas começam, vai se transformando em ovelhas, mas elas vão ficando de tal maneira que algumas coisas para ela parece normal, porque nós não temos vícios, nós não jogamos baralho, nós não tomamos bebida alcoólica, nós não entramos nos botecos, nós não entramos nas boates, nós não participamos de coisas erradas, nós não participamos de nada que o mundo faz, nós não devemos participar. Nós estamos aqui, a palavra santo, nós somos santos. A palavra santo significa separado. Então nós estamos separados do mundo. Então nós não podemos participar com o ímpio dessas coisas. Nós temos que conviver com o ímpio? Sim, claro. No nosso trabalho, na escola, na sociedade, nós somos obrigados a relacionar com o ímpio, mas nós não podemos se assentar com eles na roda dos escarnecedores. E a pessoa, quando é nova criatura, eu falo que quando ela é ovelha, ela se torna um pouco ingênua. Tinha uma pessoa que era do meu círculo de relacionamento, pessoa cristã, que todas as vezes que ela se aproximava de mim, ela tinha uma novinha para me contar. Irmão, tem uma coisa novinha para te contar. Não é daqui não, tá, gente? Ainda nem conheço todos os irmãos aqui. Eu sou de Hebron há 28 anos, mas aqui eu sou novo. Então não tem ninguém chegando perto de mim e falando assim: eu tenho uma novinha para te contar. E nem não é da sede. Como diz o pastor, é bom se explicar, né, para não haver curiosidade. Tem uma novinha para te contar. Aí contava uma fofoca. Você viu fulano? Você viu o que fez? Aí falava alguma coisa e tal. Desconstruía muitas vezes aquela pessoa dentro da minha mente. Aquela pessoa às vezes caía no meu conceito. Eu pensei a observar aquilo, falei assim: meu Deus do céu, esse negócio não está certo. Eu preciso tomar uma posição. Mas era a pessoa que eu gostava e gosto muito. Só que a partir do momento que eu percebi que essa pessoa não estava trazendo coisas
somente coisas abençoadas para a minha vida, eu coloquei um limite. Vamos colocar um limite aqui, vamos conversar menos, vamos nos relacionar menos, vamos nos comunicar menos, e até chegar ao ponto que eu falei: irmão, todas as vezes que você quiser conversar comigo, que você quiser um conselho, que você quiser falar comigo, eu estou sempre à disposição, mas vou te pedir em nome de Jesus, não traga nenhuma fofoca para mim. Mas eu não faço fofoca, irmão. E aí eu observei que muitas vezes muitos crentes se tornam ingênuos, e eles acham que falar alguma coisa de alguém para outro alguém não tem nada a ver, não tem importância, isso é bobagem, é apenas um comentário. Mas não é. Qualquer coisa que nós falarmos do nosso irmão em Cristo, ou que seja de outra pessoa, nós estamos fazendo fofoca, nós estamos desconstruindo aquela pessoa dentro da outra pessoa. Então, coloquei aquele limite, ele não ficou com raiva. Mas você vê isso em mim? Eu falei assim: vejo, vigia, irmão. Falei assim: coloca amor nas minhas palavras. Você não está sendo um cristão autêntico, você está fazendo fofoca, não faça isso. E ele entendeu, não ficou com raiva de mim. Hoje ainda nós somos amigos, somos irmãos em Cristo, mas temos um relacionamento de mais alto nível. Não existe mais aquela ingenuidade de chegar e me contar as coisas e achar que está tudo bem, que não está desconstruindo alguém dentro de mim. Tive uma situação que eu observei há um tempo agora, de uma pessoa que colocou uma igreja contra a outra. Não tem nada a ver com a nossa, porque eu tenho, meu ciclo de relacionamento, eu tenho muitas pessoas de outras igrejas. Eu já visitei muitas igrejas, de vez em quando eu visito algumas igrejas, tenho amigos, tenho irmãos em Cristo que eu amo muito, que são de outras igrejas, mas essa pessoa me mostrou, comentou comigo que uma pessoa colocou uma igreja toda contra outra igreja, através de contenda, e tudo começou com uma fagulha. Para que haja um grande incêndio, não precisa de muito fogo, basta uma fagulha. Você vai na estrada, no tempo seco, está lá. Não jogue pontas de cigarro para fora do vidro do carro. Tem as placas dizendo para que não se alastre o fogo. Basta uma pontinha de cigarro no mato seco para que aquilo se transforme em um grande incêndio florestal. Então, nós precisamos de vigiar, e não podemos ser aquela pessoa a qual Deus abomina. A palavra é séria. Eu falei no início que Deus ia falar forte aos nossos corações. Então, se você, em algum momento da sua vida, você chega a ser ingênuo de comentar alguma coisa que você acha que não tem nada a ver, não tem importância e é bobagem para outra pessoa, reflita antes. Coloque isso diante do Senhor em primeiro lugar. Senhor, quando eu falar isso, eu estarei edificando a outra pessoa? Então, aquilo que nós falamos tem muita importância. Como eu falei, nós somos pessoas separadas. Então nós dizemos, pessoas crentes vivem com crente. Nós temos o nosso meio, nós vamos para o acampamento, nós vamos para as festas de aniversário, de casamento, é todo mundo crente. Então nós temos que tomar cuidado, para que nós não sejamos boca de Satanás. Aquele que semeia contenda faz as obras da carne. Nós vamos ler um texto aqui agora, nós vamos ler junto. Peço para os meninos lá de cima, coloca Gálatas 5, 19 a 21. Gálatas 5, 19 a 21. Obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas,
dissensões e heresias. Dá para colocar mais algumas aí. Mas aquele que semeia contenda faz as obras da carne, que são isso aí. E algumas dessas palavras que estão aí, elas estão contidas naquela que aquele que semeia contenda. Então nós não podemos fazer as obras da carne. Nós temos que ser pessoas que praticam o fruto do Espírito. Existe uma dinâmica que a gente faz nos nossos pequenos grupos sobre Gálatas 5:23. Coloca 5:23, por favor. Contra essas coisas não há lei. Próximo. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também em Espírito. Não, eu acho que está errado aí, é 5:20, acho que é 22, que são as obras, né, que é o fruto do Espírito. A palavra de Deus fala assim, o fruto do Espírito. Não fala, eles são 9, mas não são os frutos do Espírito. Por quê? Porque para nós praticarmos o fruto do Espírito, eu faço essa dinâmica com a mexerica pocã. Já fiz várias vezes a dinâmica que eu distribuo uma mexerica para cada pessoa que está na sala, e elas abrem aquele fruto, e na maioria das vezes tem 9 gomos, que é o fruto do Espírito. Mas antes de pegarmos cada gomo daquele ali, simbolizando cada um que nós vamos ler aqui, ele estava envolto com a casca da pocã, fechado ali naquela embalagem, né, que só o Senhor sabe fazer. Então vem prontinho, é o fruto. E aí nós abrimos, e aí nós precisamos de praticar amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. São 9 gomos que vêm dentro de um fruto. Então você não pode praticar amor e ser uma pessoa que não é alegre, uma pessoa triste. Então você não pode ser uma pessoa alegre e não ter paz. Quem aqui já viu pessoas que vivem sorrindo, sorriso largo, cá no canto da orelha aqui, mas são pessoas tristes, né? Eu já vi uma entrevista de um ex-palhaço, que ele falava que se escondia atrás daquela fantasia para esconder a sua tristeza. Fazia tanta palhaçada, fazia tantas pessoas sorrirem, mas no fundo ele estava se escondendo atrás daquela máscara, daquela roupa, para guardar a sua frustração. Nós não podemos ter paz e ser pessoas que não têm longanimidade. O que é longanimidade? É pessoas tardias em irar. Nós não podemos ser pessoas tardias em irar, mas também não sermos pessoas benignas. O que é pessoa benigna? Que pratica o bem, que tem o bem como estilo de vida. Então nós precisamos ser pessoas benignas e que pratica bondade, e acima de tudo que a gente seja fiel, que a gente tenha fidelidade. Fidelidade a quê? Fidelidade à palavra de Deus, fidelidade a tudo aquilo que o Senhor colocou para nós aqui nessa noite, fidelidade a tudo aquilo que Ele não nos ensinou, que nós não podemos ser pessoas que aborrecem ao Senhor com os nossos gestos, com as nossas atitudes. Nós não podemos ser pessoas com olhos altivos, com língua mentirosa, não podemos derramar sangue das nossas mãos, nós não podemos ter no nosso coração pensamentos viciosos e perversos, nós não podemos se apressar em caminhar para o mal, nós podemos ser testemunha falsa que profere mentiras, e não podemos ser aqueles que semeia contenda entre irmãos. Então nós precisamos ser fiel ao Senhor em tudo isso.
E nas coisas que aborrecem o Senhor, que Ele abomina, aí eu quero fazer mais uma pergunta para a gente encerrar. Estou encerrando a mensagem. Quero fazer mais uma pergunta para você. Faça a pergunta para mim também. Nas coisas que aborrecem ao Senhor, nessas 6 coisas, e na sétima, a qual a alma do Senhor abomina, dentro de você ainda há algum resquício disso? Eu pedi que você fizesse uma recordação, você puxasse lá do seu íntimo, de quando você aceitou Jesus, o que você praticava antes, o que você passou a praticar e o que você pratica hoje. Ontem eu tive uma prova disso. Eu estava vindo embora. Para mim, a maior prova para me viver como cristão é o trânsito. Acho que para alguns aí é mera coincidência, né? É muita prova, é muitas situações as quais a gente passa o dia inteiro. Eu que dirijo muito e a gente passa. Estava passando aqui no bairro, esse bairro aqui atrás, parece que Santa Helena, chegando no viaduto ali, inventaram um negócio ali que só Jesus para entender o que o engenheiro pensou. Você vai atravessar, tem placa de todos os lados, você acha que a rua que vai cruzar na sua frente é mão única, e aí eu vou e entro, e era mão dupla, e o cara vem em cima de mim, pá, daquelas caprichadas, sabe? E aí começa no dedão e vai até no último fio de cabelo, né? A ira, aquela vontade de abrir o vidro. Estava calor, né? Ontem foi um dos dias mais quentes do ano, e dá vontade de você falar alguma coisa, você esbravejar, você fazer alguma coisa, as quais o inimigo quer que você faça. E aí o dedinho apertou o botão para abrir o vidro, ele olhou para mim assim, eu falei assim: ô meu amigo, me desculpa, eu estou errado. E ele tinha dado aquela buzinada caprichada, e ele estava com os 2 braços abertos. Como você faz um negócio desse, rapaz? Assim e tal, né? Quem está no trânsito aí sabe como é que funciona. E aí, quando eu fiz isso, eu acabei com a raça do cara. Eu acabei com a raça do cara. Por quê? Porque ele jamais esperava, o inimigo jamais espera de nós esse tipo de atitude. Me desculpe, me perdoe, eu estou errado. E assim eu dei aquela bofetada na cara de Satanás. E quando você está preparando, né, para uma mensagem, quando você está a semana inteira meditando, orando, buscando de Deus aquilo que Deus quer que você traga para a igreja, e aí que o inimigo fica furioso. E aí é que entra o teste, né? Onde nós estamos firmados? Como está a sua nova vida? Você é realmente a nova criatura? Porque se eu não fosse, se fosse lá nos meus 29 anos e tanto, que eu aceitei Jesus com 30 anos, talvez eu teria descido do carro. E você hoje? Como você age? Quando acontece uma situação dessa? Quando pisa no nosso calo? Quando fala alguma coisa conosco que a gente não gosta? Eu não estou falando, gente, de pessoas lá de fora, não. Muitas das vezes, aqueles que nos provocam, que às vezes que dá lugar ao inimigo, às vezes está dentro da nossa casa, às vezes é o filho, às vezes é a esposa, às vezes é o marido, às vezes é o irmão, é aquele cunhado que pisa no nosso calo. Mas aí, se nós somos nova criatura, né? O tema da mensagem fala, né? Que já não somos como antes, não podemos ser como antes. Nós não podemos ser aquelas pessoas que praticavam toda sorte de coisas que o inimigo ficava de lá, com o braço cruzado e só sorrindo. Nós não podemos mais ser como antes. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nessa noite eu quero que você se coloque de pé. Nós vamos orar.
Se durante todo esse tempo que eu estou falando sobre essas coisas, sobre as obras da carne, sobre o fruto do Espírito, se alguma coisa, né, mexeu com você, se você lembrou que você tem praticado alguma obra da carne, alguma coisa que aborrece ao Senhor, e até essa, né, que se você tem feito contenda entre irmãos e que tem abominado, né, a Deus, que Deus tem olhado, nossa, não estou acreditando que eu estou ouvindo isso, né? Porque Deus é onisciente, então Ele ouve todas as coisas que nós estamos falando, Ele sente todas as coisas. Então, nessa noite, se você se identificou com alguma dessas obras da carne, mas peça perdão a Deus, comece a orar, comece a falar com Deus. Deus, me perdoa, eu não gostaria de ser como antes. Eu aceitei Jesus, eu aceitei o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Eu sou nova criatura. Eu sou parecido com o Senhor, mas de vez em quando eu não suporto. Eu solto um palavrão, eu falo alguma coisa que não agrada a minha esposa, não agrada o meu marido, não agrada o meu irmão em Cristo. Eu sou às vezes rebelde com meu patrão, com meu colega de trabalho, com meu colega de escola. Mas eu não quero ser assim. Eu não quero mais ser assim. Me perdoa, e eu quero, né, praticar o fruto do Espírito. Eu quero ter amor, eu quero ter paz, eu quero ter alegria, eu quero ser uma pessoa benigna, eu quero ser uma pessoa que pratica a bondade, e acima de tudo, Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor, em tudo, na Tua palavra, em tudo aquilo que o Senhor tem nos orientado. Eu quero ser fiel ao Senhor. Tudo aquilo que eu tenho ouvido desse púlpito, da Igreja Batista Hebron, tudo aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração através do Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor tem falado através de aconselhamentos, eu quero que o Senhor me capacite a fazer o melhor para o Senhor. Se eu tenho sido rebelde, Senhor, me perdoa. Começa a orar, começa a falar com Deus, e nós vamos orar neste momento. Se você sentir vontade de se ajoelhar, pedir perdão ao Senhor por alguma coisa, fique à vontade, fale com o Senhor, Ele está te ouvindo. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nessa noite nós estamos aqui, ó Pai. Ó Deus, o Senhor falou aos nossos corações, o Senhor nos deu orientações, ó Pai, a respeito de tudo aquilo que nós devemos ser no Senhor, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador. Nós somos novas criaturas no Senhor, nós fomos transformados. O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, o Senhor nos tirou do lugar onde havia apenas charque e lodo. O Senhor nos colocou no lugar de segurança, um local limpo. O Senhor nos colocou no Teu altar, o Senhor nos colocou na Tua presença, e a Tua presença é maravilhosa, e por isso nós pedimos ao Senhor nessa noite, ó Pai, que o Senhor possa sondar os nossos corações e ver se em nossos corações há algum caminho mau, alguma coisa que nós temos praticado que não tem agradado ao Senhor, se nós temos tido olhos altivos, Senhor, que o Senhor possa nos perdoar. Se nós falamos mentira, Senhor, que o Senhor possa nos perdoar, porque a mentira não é do Senhor, a mentira é do diabo. Ele é o pai da mentira, ele nunca se firmou na verdade desde o princípio. Que nós não venhamos, ó Pai, matar os sonhos dos nossos irmãos, do nosso cônjuge, que nós não venhamos matar os sonhos das pessoas, ó Pai, que confiam em nós, que nosso coração não tenha pensamentos viciosos e perversos, Senhor, e que nós não venhamos a se apressar em caminhar para o mal, que nós venhamos, ó Deus, se apressar a caminhar para o alto, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, ó Pai, e que nós não sejamos testemunha falsa que profere mentiras, ó Pai, e que nós jamais, ó Pai, venhamos a semear contenda entre irmãos, ó Pai, ou que seja dentro da nossa casa, no nosso trabalho. Nós não venhamos fazer fofoca, Senhor, no nosso trabalho, nós não venhamos entregar, ó Pai, nosso colega de trabalho, nosso colega de escola, nós venhamos praticar as obras, ó Pai, que está na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos praticar o fruto do Espírito, ó Pai, que nós venhamos ter amor, nós venhamos ter paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade.
até que o Senhor volte, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. A palavra que chegou num tempo oportuno, né? É tempo da igreja, né? Tá revendo os conceitos, né? Muitas coisas nós precisamos mudar na nossa vida, né? E Deus, né, veio nos falar poderosamente nessa noite através do irmão Raimundo. Glória a Deus. Chegamos aqui mais um pedido de oração para a família do pastor Adair. Pastor Adair é o presidente, pastor presidente da Igreja Batista Ebenezer. Ele faleceu nesse dia. Então aqui um pedido de oração para confortar, né, a família do pastor Adair. Então nós vamos estar, né, fazendo mais uma oração para essa família que está enlutada, pelos irmãos da igreja, porque os nossos irmãos da Igreja Batista Ebenezer, porque não é fácil, né? O pastor, ele é um pai, né? Um pai para a comunidade, né? E perder, né, o líder não é nada fácil. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te clamamos, Senhor, em favor da família do pastor Adair, Pai, pastor presidente da Igreja Batista Ebenezer. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar confortando essa família, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, estar confortando aqueles irmãos ali, nossos irmãos da Igreja Batista Ebenezer, Pai. Que o Senhor venha consolá-los, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos também por essa noite, por essa palavra, Senhor, que o Senhor venha nos falar aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor venha nos encorajar, Senhor, cada dia mais, Senhor, colocar em prática, Senhor, porque nós temos tido, Senhor, uma grande oferta da Tua palavra aqui neste lugar, Pai. O Senhor tem falado tremendamente conosco, Senhor, mas o Senhor precisa nos encorajar, Senhor, a guardar a Tua palavra no nosso coração, como diz o salmista, Senhor, para que nós não venhamos a pecar contra Ti, Pai. Senhor, muito obrigado por essa noite, Pai. Nós vamos para os nossos lares. Que o Senhor nos guie com segurança, Pai. Que o Senhor nos dê, Senhor, uma noite tranquila, um final de semana tranquilo, Senhor, para que nós possamos estar aqui no domingo, Senhor. No domingo, para estar aqui, Senhor, te louvando e glorificando o Teu nome, Pai. Então vamos levantar as nossas mãos para nós despedir. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.